Então, vamos lá. Bom dia para todos, colegas. Muito bacana ter um encontro hoje, a oportunidade de falar com vocês. O objetivo é a gente falar sobre o Cleantech Pro, que é essa novidade bacana que apareceu para a gente, tá? Eu vou falar um pouco sobre as características dele, ele, onde é que ele pode ser aberto, quando é que vai estar disponível, quais são minhas percepções. Então, de imediato, vamos combinar o seguinte: eu vou falar todas as percepções que eu tive sobre o CleanCheck Pro 6.0, e aí depois, quando eu encerrar, a gente abre os microfones e faz as perguntas, tá? Para a gente poder render muitas coisas que vocês estão com vontade de saber, que são coisas básicas, são coisas realmente triviais que a gente precisa entender para poder lidar com um software novo que vai surgir a partir do dia 19 para a gente, tá? Então, eu tive a oportunidade de ter o contato com o 6.0, eu estou trabalhando com ele já no meu consultório há 5 dias, e o que eu vou passar para vocês é uma percepção de usuário, tá? De ortodontista que recebeu o acesso ao 6.0 e que começou a trabalhar com 6.0. Então, é uma percepção que eu tive, né? E de antemão ele está muito mais leve. Quais são as vantagens que eu percebi do 6.0, né? Primeiro, economia física de computador. Hoje, o CleanCheck Pro 6.0, ele é disponível ele é disponível em todas as máquinas. Eu não preciso ter ele é disponível web, né, nas nuvens. Então, por esse motivo, por ele tá disponível nas nuvens, ele não exige capacidade física de um computador moderno, de um computador atualizado, com configurações básicas. Então, antes a gente tinha problema com o 6.0, alguns colegas tinham problema, por exemplo, que não conseguia abrir no Mac. Eu sou usuário de Mac, eu tenho um iMac na minha sala, um iMac 27 polegadas, que eu não uso ele para abrir o CleanCheck Pro, não abria para fazer as movimentações dentárias, as individualizações, para usar os comandos 3Ds, tá? Então, a primeira proposta do CleanCheck Pro 6.0 é que ele seja web, que ele possa ser aberto em qualquer lugar, por qualquer computador. Basta você conectar a um terminal para você abrir seus arquivos. Então, pode ser um iPad, pode ser um iPhone, pode ser um MacBook, pode ser um iMac, pode ser um MacBook Air, né? Então, não importa, você tendo um computador, você está no hotel, você pode descer na recepção, solicitar lá, usar o computador disponível do hotel e usar o seu programa sem precisar ou sem perder qualidade, tá? Porque com isso, você só vai precisar de uma boa rede. Você tendo uma boa rede, você consegue usar. Embora eu tenha utilizado já o 6.0 em várias redes, né, em diferentes locais, eu não percebi, por exemplo, alterações, né, de manuseio de peso, tá? Então, a primeira coisa a gente não precisa ter computadores potentes. Isso economiza para a gente, porque eu manuseava antes, que eu adorava manusear o CleanCheck Pro antigo, num computador de game. Então, o computador de game requer um processador bom, uma placa de vídeo boa. Aí hoje não, hoje eu consigo abrir no meu iMac, que eu não utilizava lá no consultório, tá bom? Segundo ponto, ele é muito intuitivo. Ele é extremamente intuitivo. Então, por ele ser intuitivo, a gente só precisa de um start para começar a trabalhar com ele. Hoje, o meu objetivo é dar esse start para vocês. Para quem dos colegas não receberam, esse start,
ele acontecer de uma forma muito mais rápida, né? Então, quando vocês receberem a atualização, vocês já vão começar a trabalhar com ele de uma forma muito mais rápida do que os outros colegas que talvez não tiveram essa primeira orientação, essa primeira explicação, tá? E aí a gente vai descobrindo as ferramentas juntos, tá? Então, assim, as primeiras percepções foram essas. Muito mais intuitivo, muito mais... eu não preciso ficar investindo mais em computadores modernos, isso é uma economia para a gente, né? Porque os computadores da gente têm depreciação, e a depreciação requer reposição, e se a gente tem um computador caro para rodar o software hoje, amanhã eu não vou precisar ter mais esse computador forte. A Line me deu isso como valor agregado. Tá? Eu sempre vejo o sistema Invisalign como valores agregados. Eu tenho valores agregados de facilidade, de garantia, eu tenho facilidade de aprendizado, porque ele me dá constante extensão educacional, né? Está me fornecendo constantemente educação continuada sobre o sistema. Ele me dá recursos de suporte clínico para aprender, fazer a transição do analógico para o digital. Então, tudo isso a Line traz para a gente como valor agregado. E eu não conheço outra empresa de brackets ou de tecnologia de ortodontia que me dê tanto valor agregado como a Line me proporciona. Então, esse é um segundo ponto, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a tela novamente aqui. E o paisagismo do CleanCheck 6.0 mudou completamente, tá? É um paisagismo onde todas as ferramentas estão mais disponíveis para mim e eu vou começar a falar para ela, com vocês sobre ele. Veja só, eu queria que vocês primeiro uma outra ferramenta que vai estar disponível nesse 6.0, que é inédita, é essa ferramenta do sorriso. Tá? Essa ferramenta do sorriso, ela vai me disponibilizar o antes e o depois do meu paciente, visualmente. Então, ele já vai fazer uma simulação do que foi projetado, não só no setup virtual, mas também ele vai me disponibilizar uma simulação de um planejamento digital de sorriso, baseado no CleanCheck que a gente fez. Então, não é uma coisa empírica. Você desenvolve seu CleanCheck e ele vai ajustando o alinhamento, o nivelamento do sorriso durante esse processo. E isso, ele me ajuda a evitar alguns erros que antes... essa ferramenta me traz alguns benefícios, tá? Então, dentre elas, eu posso mostrar para o paciente e encantar o paciente. Mostrar para o paciente e falar, nossa, que bacana isso, né? Pô, meu sorriso vai ficar jóia e tal. Talvez não seja uma ferramenta que a gente tenha que explorar, e a gente pode até explorar, para encantar para o paciente fechar um contrato. Não. Mas a gente pode mostrar para ele depois como é que o sorriso dele vai ficar. E essa ferramenta me possibilita também observar se as movimentações estão coerentes. Porque se ela é baseada no planejamento que a gente fez, né? Se eu preciso dentro do meu planejamento, eu preciso fechar a mordida aberta do paciente com extrusão de dentes anteriores, isso representa, dentro dessa tabela de movimentos que a gente usa, essa tabela de movimentos aqui, de que o paciente ele tem uma extrusão de 0,1. Se eu tenho um paciente que tem extrusão de 0,5, porque ele não tem um arco do sorriso ideal e precisa ganhar arco do sorriso, ele precisa mostrar aqui nessa ferramenta, né, de sorriso que a gente está fazendo. Então, isso precisa realmente ser demonstrada nessa ferramenta, tá? Mas uma outra conexão que a gente precisa agora aprender a fazer é aprender
e começar a utilizar de forma sistemática o Photo Upload do Invisalign. Tá? O Photo Upload do Invisalign, do sistema, ele é baixado no iPad ou no celular da gente. O objetivo dele é que a gente faça aquela tomada de fotografia já na primeira consulta, tá? Elimine aquela tomada... Eu, por exemplo, na minha rotina, eu gosto de falar muito da minha rotina para a gente deixar claro como é que essas ferramentas são utilizadas, tá? Mas na minha rotina ortodôntica, como é que eu fazia isso? O paciente fazia a primeira consulta comigo e eu com a minha câmera fotográfica, o meu equipamento fotográfico profissional de consultório, eu fazia todas as tomadas fotográficas. Então, eu fazia foto extraoral, fazia foto perfil, frente, frontal, eu fazia as fotos intraorais, com uma câmera com a macro 100, flashes especiais e etc. Tá? Então, ontem eu testei a ferramenta Upload, Photo Upload do iPhone. E aí eu achei muito legal isso, tá? Por quê? Primeiro, achei muito prático, achei que as minhas auxiliares podem fazer isso de forma muito assertiva, não precisa de um treinamento tão aguçado como eu teria que dar o treinamento para elas numa câmera fotográfica profissional. E aí elas fazem essa sistematização porque o próprio aplicativo ele é automatizado, ele é intuitivo. Então ele marca a posição da face, ela é obrigada a aproximar o celular, ela é obrigada a colocar o paciente de perfil na hora que ele tem que estar de perfil. Então, Photo Upload, eu não sei se vocês usam ele, baixem ele agora e comecem a usar ele segunda-feira, terça-feira no consultório de vocês, tá? Pegue o primeiro paciente, ou pegue a sua secretária, faça a prescrição não, faça a prescrição dela, prescrição não, faça o preenchimento deixa eu abrir aqui o aplicativo para vocês verem, tá? Só um pouquinho. O aplicativo é esse aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera. Ó, então, quando a gente conecta, deixa eu conectar aqui para vocês verem, tá? Quando conecta, a gente coloca no botãozinho do mais e a gente vai iniciar um paciente, tá? E aí você vai colocar o nome, você vai colocar o sobrenome, você vai colocar a data de nascimento, gênero feminino, masculino e selecionar o seu nome se você for de equipe ou se você for o ortodontista principal, você seleciona o seu nome e já vai começar a iniciar o upload de documentos do paciente como se você estivesse introduzindo um novo paciente. Pronto, você vai introduzir um novo paciente. Isso não quer dizer que você seja obrigada a fazer o setup do paciente, tá? Não precisa, nessa fase, se preocupar, porque você não está o paciente não está te contratando ainda para fazer. Isso é só um arquivo para você iniciar o processo de relação clínica no diagnóstico do seu paciente. E aí, quando você coloca lá novo paciente, ele já vai te mostrar. Você precisa fazer a fotografia frontal de sorriso. Aí aparece a linha, o diagrama do sorriso, aí você aproxima do paciente e conecta. Tá? As fotografias não são fotografias de estúdio, não são fotografias com a melhor iluminação. Claro que você pode ter essa iluminação no seu consultório, tá? E fazer usando o aplicativo, ok? Mas isso é um detalhe. Só que ele vai te dar a possibilidade depois de sobrepor na ferramenta Smile, na ferramenta do CleanCheck Pro, essa ferramenta aqui, você vai poder fazer do seu paciente. Tá? Vai aparecer a foto do seu paciente. Para aparecer, você tem que fazer a prescrição, você tem que fazer
através das fotografias que você fez no seu Photo Upload. Você não vai conseguir fazer se você fotografar e anexar por uma máquina fotográfica. Entendeu? Então, vamos começar a explorar esse aplicativo, começar a utilizar ele. Testem numa secretária de vocês, na sua SB, na sua staff lá, na colaboradora. Esse aplicativo, a partir de terça-feira, você vai ver que é bem bacana, tá bom? E aí você vai poder replicar, vai poder passar para a sua secretária, para a sua auxiliar, essas possibilidades e esse protocolo inicial aí. Então, a gente ia começar a falar de 6.0 e eu acabei falando um pouco que eu não estava preparado também para falar sobre o aplicativo, tá? Mas foi bom que a gente já conectou aí os princípios, né? Para a gente poder usar todas as ferramentas aqui. Bom, para a gente começar a usar o 6.0, a partir do dia 19 vai estar disponível para todos, tá? Quando tiver disponível, quando é que você vai saber que está disponível? A partir do momento que não aparece mais o CleanCheck Web aqui. Ele só vai aparecer uma janelinha, CleanCheck Pro, e aí você vai clicar nela. Tá? A partir do momento que não tiver mais, você já sabe que está disponível. Quando você clicar, você já cai direto nessa página aqui inicial do 6.0, tá bom? Então, essa é a imagem inicial e a partir de agora eu vou começar a falar um pouco sobre ele. Bom, em primeiro lugar, as fotografias agora, a partir desse momento, estarão disponíveis no canto esquerdo do paciente. Ó. Nessa abazinha superior aqui, você vai clicar e ela vai aparecer no canto esquerdo as fotos. E aí, da mesma forma como você fazia antes, ó, a gente consegue agora realmente trabalhar da mesma forma que era antes. Então, mudou o acesso e mudou o campo de visualização desse CleanCheck, tá? E quando eu tenho... Você vê que antes eu estava numa tela onde aparecia só o modelo inicial aqui do paciente. Ok? E a barra de tempo aqui que aparecia inferior. Então, aqui é um caso que eu estou pedindo alinhadores adicionais, está indo para o segundo tempo de tratamento, e aí só está dando 6 movimentos, tá bom? Mas se você quiser olhar um do lado do outro, inicial e final, você já vai começar a observar eles aqui, ó, a barra de rolagem e o setup como deveria ter finalizado. Aqui é o último estágio, no meu canto esquerdo, aqui é o último estágio como a gente finalizou ele no último movimento, tá? No último tratamento, ok? Então, como do campo direito é alinhadores adicionais, ele está aqui. Bom, perdoe, eu dei uma informação errada. Aqui é como ele é no inicial desse tratamento, tá? Desse tempo de tratamento. Se eu quiser fazer comparações com tratamentos anteriores, eu tenho que vir nessa aba aqui. Então, resumindo, as três janelas, né, os 3 íconezinhos do lado esquerdo fotografias, que está no canto esquerdo. Depois, inicial e final, que é essa segunda aba aqui. Então, se eu quero voltar para a minha tela principal com um modelo só, eu venho aqui e marco para que ele apresente o início e final nessa fase de tratamento. Então, é assim que está aparecendo para mim, tá? Nesse campo aqui, eu posso selecionar as comparações que eu preciso. Então, eu estou indo aqui no último tratamento da paciente. E aí ele vai me gerar os modelos de antes e de depois para a gente fazer a comparação de tratamentos em tempos diferentes, ok? Então, essas 3 ferramentazinhas a gente pode trabalhar. Eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a partir do dia 19, já saibam e já comecem a fazer as comparações. No canto superior, a gente tem
um grande número aqui de ferramentas, tá? Se eu quero fazer as modificações, a gente vai clicar aqui para fazer as novas modificações. Então, a aba de comunicação com o técnico, ela aparece nesse momento, ó. Esse campo, ele é estreito. Esse campo de comunicação com os técnicos, ele é estreito e ele vai se adaptando. Deixa eu recarregar aqui, tá? Ele vai se adaptando conforme a gente for solicitando as modificações para os técnicos. Tá? Olha lá. Então, conforme a gente for escrevendo, ele vai se adaptando aqui para os técnicos, tá? Então, parece que é pequenininho, ó, mas ele vai se adaptando aqui, tá? Então, deixa eu apagar, para não ficar nada escrito. Eu não sei se vocês eram habituados a trabalhar com o comando 3D no CleanCheck antigo, mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre, mesmo antes do 6.0, eu já gostava de trabalhar sempre com o CleanCheck aberto no comando 3D e me comunicando com o técnico ao mesmo tempo, tá? Então, como é que eu tenho feito isso hoje? Eu volto quando eu quero fazer comparação com o modelo atual, né? E a partir daqui, depois eu fecho e aí eu começo a fazer as modificações. Para eu fazer as modificações, o campo do lado direito, aqui, né, essa coluna de ferramentas, como a gente estava habituado a trabalhar, mudou um pouquinho, tá? Em alguns aspectos eu achei muito legal. Por quê? Olha aqui, a gente quer trabalhar com o recurso de dentes, a gente já começa, já seleciona ele, que ele me mostra, ele abre a aba, a coluna de movimentações dentárias, tá? Se eu quero trabalhar com recursos que são os recursos de attachment, de recortes para gancho, ou os cuts, a gente também tem ele disponível aqui. Basta a gente ir clicando, ó, o que a gente quer trabalhar. Quer trabalhar dente? Eu clico aqui, quero trabalhar os recursos de attachment e recortes, então eu trabalho aqui. Se você tem dúvida, ele já gera para você automaticamente uma orientação prévia do que é aquele ícone que você está clicando, tá? Então, se você segura e não aperta, ele vai abrir para você a explicação e como você pode trabalhar. Então, para quem não era habituado a trabalhar com comando 3D, ele já vai te orientar na utilização e como fazer. Se você já é habituado, então você já sabe que agora a forma de movimentar e de arrastar é a mesma. Só mudou um pouquinho o design aqui, eu achei que está mais legal, está mais fácil de trabalhar, tá? IPRs, você quer que ele faça ajustes automáticos de IPR, você quer manter o IPR do jeito que está ou sem IPR. Então, vamos supor que seu tratamento ele chegou com a sugestão de IPRs generalizados e que você não queria ou não quer fazer toda essa quantidade de IPR. Então, basta você clicar aqui sem IPR, que ele vai modificar tudo, e aí você vai adicionando IPR ou fazendo as modificações onde você deseja, tá bom? Ah, eu errei aqui no botão que eu não quero trabalhar, que eu não gostaria de trabalhar e eu não sei voltar. Você clica aqui, ó, na setinha de retorno, ó. Clicou na setinha de retorno, ele vai voltar à fase anterior que você fez. Ah, eu quero voltar mais uma, porque eu não sei também onde foi mais que eu trabalhei. Então, você vem selecionando até ela não ficar mais disponível. Então, você zerou aqui a quantidade de modificações que você fez, tá bom? Ah, eu quero modificar, tá bom. Então, vamos começar a fazer algumas modificações dentárias, tá? Por exemplo, eu particularmente acho que essa ponta de cúspide aqui está muito alta. Eu quero introduzir, eu quero fazer a intrusão, eu quero finalizar com o nível de ponta de cúspide igual a de premolar. Então, a gente clica,
seleciono o dente, eu já selecionei os recursos que eu quero, e aí a gente pode fazer a movimentação segurando a seta ou fazendo a modificação aqui. E automaticamente ele vai me dando também as sugestões, ele vai me dando a quantidade de movimento que a gente introduziu no campo de intrusão ou extrusão. Então, seta azul, ó, ela está representada aqui, ó. Se a gente tem a seta azul, olha que a seta azul aqui de extrusão está acesa, ó. Então, quer dizer que a seta azul é para fazer extrusão e a seta verde é para fazer intrusão. Tá joia? Olha lá. Então, vamos fazer intrusão. Vamos exagerar na intrusão aqui, ó. Ou a extrusão. Então, o que a numeração 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 2, nesse momento é como o canino foi para o técnico da gente. Tá? Então, eu julgo na finalização, e diga-se de passagem que o comando 3D, tá, pessoal? Ele mostra para o técnico, ele mostra para o programa, ele mostra para o algoritmo que é ali que eu quero a posição final do meu setup. Seria como se eu estivesse trabalhando a finalização do meu paciente. Então, tudo aquilo, todas aquelas dobras de finalização, compensação em arco que a gente fazia na ortodontia digital, a gente tem que imaginar que nesse momento a gente está fazendo aqui no comando 3D. Tá? Então, esse é o momento da gente finalizar o tratamento da gente. Ó. Então, por que não a gente ver com detalhamento tudo aquilo que a gente faria para finalizar bem o caso da gente? Tá? Então, por exemplo, se eu gosto de um overjet melhor, o momento é agora de trabalhar. Ó, overjet posterior, o momento é nessa oportunidade. Tá? Ó, eu gosto de trabalhar muito assim, ó. Por exemplo, aqui eu vejo muitos erros de finalização, né? A diferença aqui da altura, do nivelamento de arestas, tá? O overjet posterior, aqui me incomoda bastante, ó, essa relação de molar. Eu não sei, eu vou acender depois o contato de oclusão para a gente avaliar essa relação aqui, ó. Para mim, essa relação está em trauma na aresta da cúspide disto-palatina. Então, se realmente confirmar esse dado aqui na oclusão, ó, no campo de oclusão, eu posso, nesse momento, fazer a alteração. Eu vou alterar ele nesse momento. Ó. Como é que eu faria isso numa ortodontia analógica? Eu não conseguiria. Tá? Eu não conseguiria. Porque é muito visual. E nem sempre a gente está... Olha como eu estou tendo a visão aqui no comando 3D, que eu não consigo ter essa visão no meu paciente clinicamente. A não ser em pontos em papel carbono, a não ser em pontos em fotografias, né? A não ser que eu monte em articulador o paciente da gente. Tá? Então, nesse momento, a gente consegue melhorar, refinar o tratamento dos pacientes, tornar os casos mais estáveis, com essa possibilidade aqui de finalização, tá? Então, eu já mostrei para vocês aqui uma outra ferramenta, ó, de oclusão, a utilização dela, tá bom? Nessa prática aqui. Então, está sendo legal essa demonstração, porque a gente está fazendo uma demonstração, inclusive, de como eu trabalho com os recursos, tá? Não só como o CleanCheck 6 Pro funciona, mas também como o Luiz Guilherme funciona na utilização aqui dos seus setups. Tá? Então, pontos vermelhos em segundos molares e não em primeiros molares é péssimo. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse ponto de contato vermelho, por que ele está presente, né? Se foi uma extrusão exagerada, de repente. Ó, não foi extrusão do primeiro molar.
do segundo molar inferior. Então, será que não é do segundo molar superior? Vamos olhar se foi feita alguma extrusão de segundo molar. Olha a cúspide desse segundo molar, como está a curva de Wilson, né? Não está legal para esse tratamento. E ele ainda fez uma intrusão aqui. Então, será que se eu trabalhar com torque eu não melhoro esse trauma oclusal? Ou esse ponto de contato prematuro que existe, que vai trazer desconforto, instabilidade, problema periodontal para o paciente? Então, eu seleciono a ferramenta apropriada, que é a ferramenta de torque, e eu tento trabalhar aqui com intrusão um pouco maior do molar. Ó. E torque também, ó, já melhorou, já fui para o ponto verde, mas eu quero um ponto aquém do verde. Olha lá, ó. Joia. Então, acho que eu resolvi, né, esse problema de sobrecarga. E esse premolar, por quê, né, essa relação vermelha de premolares, ponto de contato fortes em premolares? Vamos tentar analisar? Então, observem que esse comando 3D, ele é muito bom. Ele é uma ferramenta em que a gente tem possibilidades enormes de melhorar o tratamento da gente. Então, aqui eu já estou fazendo uma análise de forma de arco. Né? Na forma de arco, eu vejo que esse canino, a distal, ele precisa de um inset melhor. Eu preciso corrigir, dentro dos parâmetros estéticos de oclusão que eu tenho, eu preciso corrigir o offset desse canino. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o offset. Deu um pontinho de contato verde aqui que eu preciso remover. Eu poderia estar solicitando tudo isso ao técnico também, tá? Tudo isso aqui eu poderia estar solicitando ao técnico. Deixa eu olhar aqui antes de corrigir esse toque em canino, como é que estão os inferiores, tá? Então, os inferiores, ó, eu quero melhorar um pouquinho mais vou intruir eles um pouquinho, porque eu gosto. Esse canino, ele tem um desgaste fisiológico em ponta de cúspide, então eu preciso entender isso também, para não exagerar tanta extrusão dele. Ó, eu fiz 1 milímetro aqui de intrusão. Talvez eu precise... Vou reduzir um pouquinho. Tá legal. Se eu precisar dar uma correção aqui, eu posso fazer um ajuste oclusal depois com preenchimento de resina. Eu vejo que ele está com um torque de inclinação lingual. Então, deixa eu melhorar ele. Eu não posso melhorar o superior se o meu inferior não está bom. Né? Então, a gente vai trabalhando posicionamento de inclinação, vestibular. Agora eu vou trabalhar um pouquinho de torque lingual de raiz. Acho que a posição do meu canino ficou bacana, dentro do que eu gosto. Esse molar aqui, talvez eu possa melhorar o offset dele um pouquinho. Eu vou analisar isso depois. A rotação desse pré. Então, observem que eu trabalho... É uma fase de finalização. Dentro da minha hierarquia de trabalho, para fazer as revisões dos clean checks, eu primeiro faço as grandes revisões. Eu começo fazendo as revisões observando os grandes movimentos, os estagiamentos se estão compatíveis com aquilo que eu prescrevi, se a movimentação está sendo coerente com aquilo que eu desejo, se os movimentos da tabela de movimentação estão coerentes, eu faço toda a análise, solicito para o técnico. Aí, no final, quando eu já solicitei tudo para o técnico, é que eu começo a trabalhar com o comando 3D, tá bom? Então, só para vocês também entenderem como é que eu trabalho com as ferramentas dentro da minha hierarquia de revisão. Tá bom? Então, eu não trabalho muito com o comando 3D desde o início. Tá? Essa paciente, ela é uma paciente que já foi tratada, eu estou finalizando o caso dela. Então, como eu seleciono vários dentes aqui,
que eu quero fazer a intrusão desses caninos, desses incisivos. Então, como é que eu seleciono todos de uma vez, né? Eu aperto só um pouquinho. Eu não estou conseguindo selecionar todos ao mesmo tempo. Agora consegui. É porque a setinha às vezes me atrapalha. Pronto. Selecionei. Eu aperto o botão Ctrl do meu teclado e aí eu seleciono o número de dentes que eu quero. Tá bom? E aí aqui a gente vai fazendo o movimento de intrusão de todos. Então eu gosto de trabalhar com movimento de intrusão. Agora eu julgo que os meus dois incisivos laterais estão numa altura boa, desseleciono eles e continuo a intrusão dos meus incisivos centrais. Agora esse canino que ficou um pouquinho alto, mais alto do que eu gosto. Então, quando eu trabalho com intrusão de dentes anteriores, eu aceito os efeitos colaterais em dentes posteriores. Deixa eu só corrigir essa rotação de dentes posteriores. Então, vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui, em momento nenhum houve uma interrupção de movimentos. Tá? Então, o 6.0 ele é uma ferramenta leve de trabalho. Aí me possibilita aqui trabalhar o tempo inteiro conectado à internet. Eu estou em casa, a minha internet não é uma internet boa, potente, mas olha que eu estou trabalhando aqui perfeitamente. Tá? Trabalhar um pouquinho de torque vestibular. Pronto. Montei o meu parâmetro, que é o modelo inferior. Eu fiz um pouco de intrusão dos incisivos, isso gerou IPR automaticamente. Eu vou analisar os pontos de contato posteriores que eu quero aceitar. Deixa eu só melhorar essa rotação desse pré. Então, quando a gente faz intrusão, a gente consome espaço. Quando a gente consome espaço, o software ele sugere IPR. E eu não vou aceitar muito IPR aqui. Eu vou aceitar 0.3 no máximo de IPR, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com as ferramentas para IPR daqui a pouquinho. Deixa eu melhorar o torque vestibular desse canino. E agora eu vou analisar de que forma está acontecendo os movimentos dos dentes posteriores no sentido da correção da mordida profunda. Tá? Então, para sobrecorreção da mordida profunda, porque já foi corrigida a mordida profunda dela. Então, eu fiz um pouco mais de intrusão de incisivos, e isso vai me gerar um pouco de extrusão de dentes posteriores, e aí eu finalizo, tá, por uma questão de princípio meu, depois a gente pode, um princípio biomecânico aí, da curva de Spee, eu aceito um pouquinho de torques de ponto de contato vermelho, tá? Ponto de contato forte. Deixa eu só melhorar aqui esse toquezinho. Aqui é onde vai ser necessário um pouquinho de atenção.
Talvez reduzir um pouquinho a extrusão aqui. Okay. Ó, como eu rodei esse modelo e ele não interrompeu. Tá? Isso é um movimento que ele aconteceu na mesma velocidade que eu rodei ele. Ó. Acabei de fazer uma movimentação e estou rodando meu modelo. Isso quer dizer que o software está leve. Ele é um software leve. Vou melhorar a rotação desse pré também. Pronto. Essa cúspide tem uma restauração alta aqui. Vou deixar assim. IPR. Vamos trabalhar um pouquinho com IPR. Então, quando eu venho aqui, o recurso de IPR, eu apenas posicionei o modelo em cima do número. E aí eu falo, se eu quero remover o IPR, eu quero reduzir, tá? Então, eu vou reduzir 0,1. Na verdade, eu vou tirar de todos e eu vou colocar depois. Então, eu vou colocar aqui sem IPR. Olha aqui, ó. Sem IPR, tá? Deixa eu instruir só um pouquinho esse dente. Depois eu vou analisar a possibilidade de reconstruir esse dente em resina ou dar os pontos de contato aí com ajustes oclusais, tá bom? Então, deixa eu montar aqui o superior e inferior, deixa eu remover os pontos de contato. Olha aqui, ó. Então, a gente tem uma relação, que no modelo me mostra, a relação de classe 2, tá? De classe 2. E ele sugeriu aquela quantidade toda de IPR, sabe por quê? Porque ele está corrigindo essa intercuspidação através de ajustes oclusais. Quando eu falo ele, é o algoritmo junto com o técnico, tá? Então, talvez seria interessante a gente escrever para o técnico aqui, ó, fazer, finalizar, tá? Vou colocar aqui, ó, finalizar em relação de classe 1 de molares e caninos, fazendo distalização sequencial em padrão V, certo? Posso colocar para ele também finalizar com overjet de 2,0 milímetros, porque eu estou dando um outro parâmetro para ele, né? Então, quanto mais parâmetro eu der para o técnico, melhor para a gente. Porque eu já falei aí, eu não falei só fazer a distalização do quadrante 1 e 2. Eu falei como eu quero essa distalização e também eu gerei para ele um parâmetro que eu quero finalizar o caso em 2 milímetros. Então, se eu quero terminar o caso com 2 milímetros de overjet, ele sabe o quanto ele tem que distalizar os molares. Tá bom? Então, é isso. Se eu quisesse, por exemplo, corrigir a classe 1, corrigir essa classe 2 aqui, como é que eu faria? Eu travaria o meu incisivo. Como é que eu travo a posição do incisivo? Clico no incisivo lateral, botão direito do mouse, travar a posição do dente. Isso quer dizer que ele não vai movimentar a partir de agora. O outro incisivo, travar a posição de dente. Por que que eu faço isso? Porque agora eu vou selecionar todo o meu quadrante 1 e vou corrigir a classe 2 para a classe 1, ó. Eu arrasto tudo, ó. Então eu estou falando para o técnico aqui que eu quero a posição dos meus dentes. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Seleciono todos e arrasto para a classe 1.
E tá vendo como ele trabalha leve? Ele trabalha muito mais leve do que o meu antes. Aí eu destravo, botão direito novamente. Posso travar a posição do meu incisivo, do meu canino ou não. Deixa eu primeiro corrigir aqui. Aqui, observem que eu fui para uma classe 3, mas eu não me importo, é uma sobrecorreçãozinha que eu estou dando, tá? Olha lá, ó, que bacana, ó. Olha lá, ó, que legal, ó. Tá? E aqui eu estou gerando o posicionamento do canino, porque eu sei que os incisivos vão fazer uma retração, e aí eu já estou compensando esse meu inset mesial de canino. Aí observem que eu cliquei, travei o canino agora, ou seja, o canino não vai nem para frente nem para trás. Esse canino eu também vou travar, ele não vai nem para frente nem para trás. E agora eu vou encostar os incisivos nos caninos. Seleciono em grupo. Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou selecioná-los, vou fazer a retração. Claro que isso vai me gerar IPR. Até quando? Até fechar os espaços. Eu removo o espaço, ó. Ó. Só posicionei o mouse em cima ó, do número 3. E aí eu removo. Aí, ó, não deu nem IPR aqui. Ele já corrigiu automaticamente. Legal isso, né? Aí, ó, uma coisa diferente que eu acho que muitos de vocês não sabia fazer isso, né? E aqui eu vou aceitar ele com esse overjet 0 aqui, ó. Por quê? Porque é uma sobrecorreção que eu estou fazendo, tá? Isso é uma sobrecorreção que eu estou fazendo de distalização. Não quer dizer que ele vai terminar assim. Deixa eu tirar isso aí, esse espaço aqui também. Deixa eu comparar aqui com o antigo, porque uma das coisas que me fez refinar esse caso foi uma relação de, se vocês observarem aqui, ó, esse torque diferente de incisivo, tá? Então, nessa hora, eu gosto de trabalhar com uma sobrecorreçãozinha. Observa que aqui, o inicial, ele tem um offset mesial desse incisivo. E aqui ele está com... Eu preciso deixá-lo com um inset desse incisivo, como se eu quisesse realmente intensificar essa correção. Ó. Tá? Então, eu estou ativando além do que eu quero. Então, vejam, aqui eu vou tirar... O que eu vou tirar? Esse overjet de 2 milímetros. Vou tirar esse overjet 2 milímetros, porque eu finalizei com um overjet muito menor do que 2 milímetros, com intenção de sobrecorrigir. Tá? Como é que eu vou ver qual é a quantidade de overjet que eu tenho no meu paciente agora? Aqui, ó. Tabelas. Aqui a gente vai ver tabelas de Bolton, tabela de movimentos dentários, overjet overbite, sistema numérico. Então, a gente vai acrescentando aqui, tá? Então, deixa eu ver como é que eu terminei aqui o overjet. 1.4. Lembrem-se que a gente está sobrecorrigindo, tá bom? Então, eu quero finalizar no final com 2.0, essa sobrecorreção. Joia? Então, a gente tem aqui as comparações, as tabelas de movimento, os estágios de movimento, sobrecorreção. Então, a gente pode trabalhar com a sobrecorreção também. Então,
Então, acho que está bem intuitivo, tá? Se você quer mudar o painel, você pode personalizar da forma que você quiser também, adicionar ou remover ferramentas. Tá joia? Então, você vem aqui na configuração e você seleciona o que você quer que apareça também na sua barra de ferramentas, tá bom? Então, tabelas, sistema numérico, a presença ou não de pontos. Então, quando ele acende aqui os pontinhos, ó, é porque ele está me falando a quantidade de o alerta, né? Então, aqui, ó, o alertazinho apareceu, provavelmente por causa da oclusão. Então, se eu clicar na oclusão, você vai ver que tem vários pontos de contatos posteriores. Eu não me atento mais aos pontos de contato, porque ele está considerando agora, nesse momento, esses pontos de contato vermelho, que ele está tendo trauma na região anterior, ponto de contato forte na região anterior. Por quê? Porque eu sobrecorrigi a distalização. Quando eu sobrecorrijo no setup um modelo que eu quero, não quer dizer que clinicamente vai terminar assim. A joia é aquele conceito de que se eu quero movimentar um determinado dente ou algum grupo de dente para um tipo de movimento, eu tenho que sobrecorrigir. Lá na escola, quando a gente fazia curso de especialização, o professor da gente falava, Guilherme, usa o aparelho extrabucal. Aí quando é que a gente termina de usar? Porque chegou na classe 1 aqui. Ele fala, não, usa mais um pouquinho para ir numa classe 3, porque quando você remover, ele vai tender a voltar. Então, os conceitos são os mesmos, tá? Então, é isso. Agora, claro que exige do ortodontista experiência no sistema, né? Não é simplesmente a gente chegar e começar a fazer empiricamente. A gente tem que criar os parâmetros da gente, a gente tem que criar as nossas experiências, individualizar a experiência da gente. Isso requer tempo também, tá? Deixa eu corrigir um pouquinho esse canino. Um pouquinho que a gente vai abrir para vocês agora, perguntas e respostas. Deixa eu só dar uma passadinha geral aqui, para a gente finalizar essa demonstração, tá? Deixa eu só corrigir um pouquinho. Então, vamos lá. Acho que o modelo tá legal. Tirei. Então, eu pedi para fazer a distalização em padrão sequencial. Padrão V, né? Ok, acho que tá ok, bacana. Bom, já que ele está fazendo em padrão sequencial, vamos brincar um pouquinho com os atáticos, tá? Eu coloco um atátimazinho de retenção. Olha lá, arrastei, segurei, soltei. Opa, foi no dente errado. Volto para o lixo. Então vamos lá, pega uma tática de retenção. É só uma brincadeira aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? A gente está despertando aí em vocês, aproveitando a oportunidade para mostrar um pouco da utilização de como eu faço as coisas. Ó, eu vou colocar aqui um elástico classe 2, ó. Aí no elástico classe 2, eu gosto de usar um recortezinho canino, ó. E se eu estou usando um elástico acoplado no canino, eu queria deixar aqui um atátimazinho de retenção para o alinhador ter mais retenção, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui, um atátimazinho canino, um recortezinho para elástico classe 2. Eu vou arrastar,
paciente tem coroas excelentes para trabalhar. Vou jogar um pouco mais a distal aqui, porque é um refinamento. Também não quero abusar muito de atátimas. Olha que legal, ó. Eu não sei se vocês conhecem esse recurso. Quando a gente clica no atátima, eu gosto de ver o perfil dele. Então, se eu quero deixar ele um pouquinho mais curtinho, ó, eu enterro ele. Se eu quero trabalhar com angulação, ó, tá? Se eu quero trabalhar trazendo um pouco de bisel, olha lá, ó. Tá leve, 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 leve. O outro, no antigo CleanCheck, eu tinha que segurar 2 segundos aqui no Atatma e na setinha que eu queria movimentar. Aqui não, eu estou indo direto, ó. Eu vou, seleciono, clico na setinha e já movimento, ó. Então, ele não tem nenhum tipo de bug de intervalo aí, por eu estar trabalhando no comando 3D, tá bom? A grade, sobreposição, sorriso eu já falei, ferramentas, como personalizar, como abrir, como fechar. Falei um pouco como eu trabalho com o comando 3D. Trabalhar um pouquinho com a angulação desse dente. Seleciono ele. Deixa eu ver se cabe aqui uma angulação. O eixo dele parece estar um pouquinho alterado. Eu queria alterar desde que não altere a minha borda incisal. Tá bom aqui. Esse aqui também. Perfeito. Joia. E é isso, pessoal. Trabalhei um pouquinho aí no comando 3D. Acho que pode ser que tenha ajudado um pouco vocês. Acredito que eu não fiz uma análise de um engenheiro de software, não fiz uma análise de um TI, eu fiz uma análise de um ortodontista consumindo o CleanCheck 6 Pro. E na minha percepção, eu ainda tenho muito que aprender a trabalhar com ele, a gente está sempre na curva de aprendizado, mas eu acho que, da mesma forma como eu tive um contato com a oportunidade de alguém me explicar um pouco, né, e isso facilitou para mim quando eu tive disponibilidade dele, eu já automaticamente eu já comecei a trabalhar com ele, eu não tive dificuldades, tá bom? E eu acho que vocês não vão ter essa dificuldade também. Eu não sei se está disponível para algum colega aqui. Eu acredito que sim, que alguns colegas já foram contemplados, né, com a utilização dele, mas eu acho que a partir do dia 19, quando chegar para todo mundo, vocês já vão estar um pouco mais à frente, aí não vai ser tão temeroso, né, essa transição, tá? Eu confesso que ontem eu ainda enroscava em algumas coisas, né, porque a gente é habituado, a gente é viciado, a gente é sistematizado no outro, e o outro a gente trabalhava mais de sei lá quanto tempo, né? Então a gente está migrando e eu achei esse bem legal. E uma dica que eu dou, tá? Usem o fórum upload, usem, não deixem de usar esse artifício a partir de terça-feira, que vai ajudar bastante vocês aí. E agora eu estou aberto a perguntas e respostas aí, se eu puder ajudar um pouco mais, a gente vai tentar de alguma forma, tá bom? Alguma pergunta? Ele vai entrar automaticamente, tá? Vocês não precisam solicitar, vocês não precisam, ele vai estar disponível automaticamente. Isso não quer dizer que vocês vão ter que deixar de usar o antigo, não. O antigo ele vai estar disponível para quem tiver essa dificuldade de migrar, o que eu acho que não vai acontecer, tá?